Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 9 de maio. Dia seguinte, a grande vitória do Botafogo para cima da LDU, 2-1 no estádio Newton Santos, 3 pontos na conta e a vice-liderança garantida. Ainda estamos atrás do Júnior Barranquilla, é verdade, por conta de saldo de gols, mas no jogo de ontem, o fundamental era sair com a vitória. Se seria por 1, 2, 3 gols de diferença, isso era detalhe, sendo muito honesto. Se desse para você aplicar um placar elástico, maravilhoso. Mas jogo de Copa com duas equipes capazes de competir, normalmente você vai ter um confronto apertado, tenso, difícil. E foi o que a gente viu ontem. A equipe da LDU, é verdade, por diversos momentos, ficou tentando fazer cera. Acelerava o jogo quando ficava atrás do placar. Foi assim na primeira etapa e foi assim também no segundo tempo. Enquanto o jogo estava favorável, os caras ficavam enrolando, faltinha ficava caído no chão, vai bater o tiro de meta, só fica naquela enrolação danada. Mas aí o Botafogo fazia o gol, o Botafogo balançava as redes, aí eles queriam jogar. Mas o fato é, teve cera, teve arbitragem confusa, com marcações esquisitas, teve um VAR que durou 10 minutos para se chegar a uma conclusão, teve de tudo um pouco. E teve um Botafogo que competiu. Esse é sempre o mais importante. O próprio Arthur Jorge deixou bem claro, a gente tem que ter coragem de jogar o jogo, de buscar o resultado, seja dentro ou fora de casa. Essa tem que ser a identidade do Botafogo. Uma equipe que vai buscar competir durante os 90 minutos. E por falar em competir, eu não posso deixar de comentar a respeito de Jefinho e Luiz Henrique. Já está muito evidente para todo mundo que a maneira como os dois atletas estão atuando não está dentro daquilo que a gente esperava, definitivamente. Entre os dois ontem, o Luiz Henrique foi menos pior do que o Jefinho. Deu uma assistência para o Hugo numa bela jogada, onde ele utiliza de fato a sua habilidade, o seu talento para produzir algo coletivamente. Esse é um ponto que vale a gente destacar. Mas de modo macro dentro do confronto, foi muito abaixo mais uma vez. Inclusive, tentando um chapéu no nosso campo de defesa. E aqui vale destacar, o Arthur Jorge chamou a atenção do Luiz Henrique. Né? Durante a pausa ali do VAR e tal, ele chegou e falou, ó, lá na frente você pode fazer isso. E é importante dar essa chamada no atleta. Certos lugares, às vezes é melhor você dar uma bicuda para frente do que você arriscar um drible acreditando que o árbitro vai marcar uma falta que ele não vinha marcando no confronto. E aí entra um outro ponto. O Botafogo, enquanto equipe, que vai ganhando casca, precisa ter mais maturidade para poder entender e interpretar a arbitragem que a gente está tendo dentro de uma partida. Você precisa saber o contexto que você tem dentro da partida. O árbitro marca esse tipo de falta? O árbitro está dando essa infração ou ele está deixando o jogo correr? É sempre fundamental você realmente ter esse discernimento de entender o jogo e entender o estilo do árbitro. Porque cada árbitro tem sim o seu estilo. E o de ontem não marcava esse tipo de falta. Também vale destacar, aproveitando aqui que eu falei de Luiz Henrique e Jefinho, que o Jefinho está pedindo um banco. Essa é a grande verdade. Quando o Jefinho foi contratado, ou melhor, recontratado pelo Botafogo, todo mundo ficou animado. Talvez até você não tenha ficado super empolgado, mas olhando ali as alternativas que a gente tinha no elenco, a gente falava, olha, tinha Vitor Sá, Jefinho, Luiz Henrique, Savarino. É de se empolgar. Mas é de se empolgar numa versão do jogador que até agora a gente não viu. O Jefinho já fez gol? Já. O Jefinho já deu assistência? Já. Inclusive assistência maravilhosa para o gol do Eduardo, por exemplo. Né? Naquela jogadaça com passe do Romero. Outro, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, que é impressionante a dinâmica que ele está dando na equipe. Mas o Jefinho está muito aquém daquilo que ele pode e deve fazer. A gente exige mais e cobra mais de que a gente acredita que pode entregar mais. Você não vai exigir um certo nível de atuação do jogador que não tem o que entregar. Mas o Jefinho pode. Só que a maneira como ele vem se comportando dentro da partida está muito complicado. Então está pedindo um banco de reservas. E quem está pedindo passagem é o Romero. Mais uma vez entrando na equipe, mais uma vez dando uma dinâmica excepcional e mais uma vez mostrando uma capacidade de visão de jogo fantástica. O passe do Romero para o Júnior Santos foi coisa linda. Ele gira para cima do marcador e ele já sabia o que ele ia fazer.
Isso é um atleta que consegue mapear o que está acontecendo ao seu redor. Isso é um atleta que busca colocar o seu talento em prol do coletivo. O Romero não pensou em girar para cima do cara e sair conduzindo a bola para tentar o chute de fora da área. Ele girou especificamente para encontrar o Júnior. E o Júnior, com uma movimentação corretíssima, consegue fazer o gol. O gol que desafoga a galera. O mesmo Júnior, que no começo do confronto, acabou escolhendo errado a jogada. Numa bolaça do Damian Soares. Diga-se de passagem, que passe do Damian Soares logo no começo do confronto. Mas o Júnior, com a bola à feição, quis tirar do goleiro, quis driblar o goleiro. Mas o Domingues, a gente tem que reconhecer, teve uma grande recuperação naquele lance. Porque quando o Júnior traz para a esquerda, o Domingues consegue se recuperar e faz uma bela defesa. A gente também tem que dar um mérito a quem teve o mérito. Mas ali o Júnior, talvez se desse um totozinho por cima do goleiro, ele conseguiria abrir o placar muito cedo. E um gol cedo certamente modificaria o cenário que a gente teria dentro daquele confronto. A equipe da LDU já começaria numa situação muito difícil. Mas o gol não sai, o jogo vai se desenrolando. Tivemos aquele lance ali que poderia ter colocado 1-0 a favor dos equatorianos. E logo na sequência, essa jogada do Luiz Henrique, passe, não foi um cruzamento, foi um passe para o Hugo, que fez um belíssimo gol, um golaço do Hugo. Essa é a grande verdade. Ofensivamente falando, o Hugo não tem grandes pontos para a gente ficar... Pô, não, porque o Hugo... Não tem. Ofensivamente falando, ele vai bem. O problema do Hugo é na fase defensiva. Ontem nem foi o caso. Ontem ele conseguiu fazer um jogo seguro. Durante o confronto ali, fez um jogo seguro. Estava mais protegido, também é bom a gente destacar isso. Só que, no geral, quando a gente olha para o jogador Hugo, o grande ponto é a fase defensiva. E o golaço que ele fez não modifica isso. Na coletiva pós-jogo, inclusive, o Hugo deu uma resposta que o Arthur Jorge até ficou sorrindo durante a resposta, né, sobre essa questão da fase defensiva e tal. Mas é importante ter uma reflexão. Você vai jogar com o Hugo? Beleza. Mas ele tem que estar sempre bem protegido. Ontem ele esteve. Não pelo Jefinho, é bom que se diga, né? A gente precisa dar um jeito nisso. Mas ele esteve mais protegido, o time esteve mais coeso para evitar que aquele lado pudesse ser uma dor de cabeça. Os dois laterais fizeram um jogo muito correto. O Damian Soares, mesmo que tenha vacilado naquela hora de tentar cavar uma falta que o árbitro não estava marcando, mas o Damian Soares teve momentos dentro da partida muito interessantes. Esse passe para o Júnior Santos, no segundo tempo, uma bola que é invertida e vai cair dentro da nossa grande área para o jogador da LDU, que o Damian Soares ele pula, mesmo sabendo que não vai alcançar, mas aquilo vai atrapalhar o jogador adversário, e a questão da experiência. É o Damian Soares que dá o passe para o Romero girar e encontrar o Júnior Santos, aparecendo bem, portanto, ali no ataque com bons passes. É o Damian Soares que entra na grande área para receber o lançamento do Marlon. Experiência, 36 anos, sabe os atalhos do campo, ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, futebol sul-americano, acredito que vai crescer mais ainda, mas vai ser o dono da posição e vai ajudar no desenvolvimento do Matheus Ponte, o que é um ganho extraordinário quando você tem um lateral que tem a experiência de 11 anos de La Liga e você pode orientar um jovem atleta que está demonstrando potencial, mas ainda tem muita margem de desenvolvimento para o Matheus Ponte. Então é legal a gente ter esse tipo de jogador. É legal ter um cara que pode agregar essa experiência, que vai buscar os atalhos, porque se de repente tiver um jogador de velocidade que vai partir para cima dele, não adianta apostar corrida. Mas é um cara que sabe ler o confronto dessa maneira. Sabe fazer a catimba, diga-se também. E por falar em catimba, por falar em sangue uruguaio, tem que destacar Diego Hernandes, como não? Diego Hernandes entrou mostrando realmente aquela vontade, aquele ímpeto que a gente precisava. Um ímpeto que a gente quer ver no Jefinho, por exemplo. O Diego Hernandes entrou para dividir, entrou para disputar, entrou para chegar junto. É o que a gente quer ver do Jefinho também. Não são os 3 pulinhos quando a jogada não acontece, quando a bola não chega. Não são os 3 pulinhos definitivamente. Não é o cara que vira as costas para a jogada. É esse tipo de jogador, como o Diego Hernandes fez. Ele conseguiu, efetivamente, com a técnica, mostrar alguma coisa ali para construir jogadas? Ainda não foi o caso. Mas à medida que você ganha essa confiança, à medida que você se sente mais seguro para entrar num confronto e contribuir para a equipe, o seu nível de confiança sobe e o seu futebol pode passar a aparecer. Acredito que isso vai acontecer com o Diego Hernandes. Acredito e torço, porque é um ativo do Botafogo, um jogador que a gente investiu uma grana.
E ele indo bem, é bom para ele, é bom pra gente, e no fim das contas ainda pode gerar aquele faz-me rir, fora o retorno técnico, claro que no primeiro momento é o mais importante. No meio de campo, o Marlon Freitas novamente sendo o grande jogador. O Marlon Freitas fazendo a distribuição, conseguindo encontrar bons lançamentos, bons passes. O time está rodando no meio de campo em função do Marlon. Essa é a grande realidade. Até na hora da saída de bola, tivemos momentos em que o Marlon baixa para poder receber essa bola e o Danilo sobe. E aí na hora da marcação inverte, o Danilo baixa e o Marlon sobe. O meio de campo está girando em torno do Marlon Freitas. E o jogador está correspondendo. Mais uma vez fez um jogo legal. A gente tem que aqui dar um mérito, né? Fazer o elogio. Mais um jogo bom do Marlon Freitas. E tomara que siga assim ao longo de toda a temporada. O Júnior Santos sempre sendo aquela alternativa. Teve 2 puxadas de contra-ataque que poderia ter resolvido a parada, mas acabou não conseguindo. Mas na hora que ficou cara a cara com o goleiro, de fato cara a cara com o goleiro novamente, né? Porque teve no começo do jogo, conforme eu disse, foi lá e guardou. 9 gols do Raio na Copa Libertadores, o primeiro na fase de grupos, absolutamente fundamental. O Júnior está simplesmente fantástico, vivendo um momento maravilhoso. Fisicamente já começa a apresentar um certo desgaste, porque joga sempre, só que é privilegiado também por esse ponto de vista. O Júnior consegue se recuperar muito rápido, o Júnior está sempre disponível, fisicamente privilegiado e vivendo um momento maravilhoso. É o Raio, é o Jacaré, que tem aquela simpatia de todos os torcedores, porque realmente está representando. O Savarino também foi bem, sempre com muita mobilidade, aparecendo de um lado, aparecendo do outro. É um segundo atacante nesse sistema do Arthur Jorge, é ali que o Savarino tem que jogar. E, de repente, o próprio Arthur Jorge pode rever algumas questões para que o time do Botafogo possa seguir crescendo. Você pode, por exemplo, deixar de ter 4 atacantes para colocar o Romero, que é um meia de origem, e de repente você vai ter 3 atacantes e um meia. Não um 4-3-3, não mudando o desenho. Não se trata disso. De repente jogando ali mesmo no 4-4-2, mas você tendo um meia para dar mais dinâmica. Um meia que vai cair pelo lado, pelo outro. Você pode inverter o atacante com o meia de vez em quando. O Luiz Henrique pode ir para a esquerda, o Romero vai para a direita, daqui a pouco o Luiz Henrique vai para a direita, o Romero aparece na esquerda. São possibilidades. Possibilidades que o Arthur Jorge, entendo, vai acabar testando de forma muito natural. Porque o Romero, de fato, está pedindo passagem. E, inclusive, o jogador deu uma declaração que eu faço questão de trazer aqui para vocês. O jogador foi decisivo, né? Então vamos trazer algumas declarações do Oscar Romero. Venho trabalhando para isso. Creio que aos poucos estou conseguindo o ritmo de competição. Fiquei parado muito tempo. Meus companheiros me ajudam também a me adaptar o mais rapidamente possível. Espero seguir dessa forma para poder ajudar o time. Seja por 45 minutos, 20 minutos, 10 ou 90. Estou disposto para poder ajudar. Ele, Arthur Jorge, pediu que tivéssemos mais a bola, que fôssemos mais protagonistas. A mim, particularmente, me pediu para que fizesse o time jogar, entrando como meia ponta. Olha o que eu estou falando aí. É uma evolução natural, tá? É uma evolução natural daquilo que o Arthur Jorge está tentando fazer. Tentei retribuir a confiança que ele depositou em mim e o importante é que o time venceu. Estamos muito felizes. Feliz pela vitória, sabíamos que seria uma partida muito difícil, eles têm uma equipe muito boa. Viemos com muita vontade para poder fazer bem. Conseguimos 3 pontos importantes, que nos coloca muito bem posicionados na tabela. Dependendo só da gente, diga-se. Temos que seguir trabalhando, é um campeonato muito difícil, faltam 2 jogos fora de casa e precisamos vencer as 2 partidas. Essa é a mentalidade. Precisamos vencer as 2 partidas. Parafraseando Arthur Jorge, temos que ter coragem de jogar em qualquer lugar. Essa é a grande realidade. O Botafogo tem que ter essa coragem. Vai jogar lá em Lima, no Monumental, estádio lotado, vamos lá e vamos ganhar. O pensamento tem que ser esse, não pode ser diferente. O último ponto que eu quero destacar nesse vídeo foi a partida do Bastos, irmão. O Bastos jogou demais, na minha opinião. Você pode até discordar. Mas o Bastos foi muito bem no combate e evoluiu muito sob o comando de Arthur Jorge. Hoje, de forma inquestionável, é o titular da zaga pelo lado esquerdo. Força física, disposição, tá disputando todas as bolas, chega dando carrinho, tá disputando no alto. Pode evoluir nessa disputa pelo alto? Pode, mas tá sempre ali incomodando, tá sempre ali, chegando junto do atacante. E é isso que o zagueiro tem que fazer. Inclusive, o Lucas Alter, que fez uma falta boba, desnecessária, precisa aprender com essa experiência do Bastos, tá?
E alguém tem que chegar até pro Lucas Alter e falar, Alter, essas faltas que você faz quando o cara tá de costas, não faça, porque não tem necessidade. Ele se doeu por uma falta não marcada no Damian e aí fez uma entrada completamente desnecessária. Totalmente desnecessária. Não acho que o jogo do Lucas Alter, de modo geral, tenha sido horroroso, não. Foi um jogo ali correto. Agora, esse lance poderia ter colocado tudo a perder. Então, essa inexperiência, esse agir com a emoção, naquele momento ali, você tem que ter sangue frio para você poder ler o que está acontecendo e tomar a melhor decisão possível. E, claramente, fazer a falta ali não era a melhor decisão possível. Enfim, gostei. Não foi um jogo... Jogamos por música, mas foi um jogo de Copa. E jogo de Copa você ganha. Foi isso que o Botafogo fez. Quero saber sua visão sobre o confronto, Fogão. Então deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, daqui a pouquinho eu estou de volta com mais conteúdo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.